Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje, que é sobre os desafios de falar em público. Muitos profissionais têm me procurado para resolver esse problema de como superar esses desafios que se apresentam quando esses profissionais têm que se apresentar em público, tá certo? Eu identifiquei três dos maiores, tá certo? E nós vamos falar sobre cada um deles individualmente, com indicações, com orientações de como superá-los, tá certo? Então vamos lá começar a nossa conversa de hoje sobre esses desafios. Bom, os três desafios mais importantes que apareceram foram o vocabulário, a timidez e a clareza ao se comunicar. O que é importante é que cada um deles terá indicações, terá orientações que podem ser seguidas e que vai minimizar ou até mesmo superar esses desafios, fazendo com que o profissional se sinta mais tranquilo e mais assertivo ao se comunicar, principalmente em público, ok? Então vamos para o nosso primeiro desafio, que é o vocabulário. Então, muitos profissionais têm falado para mim, Lúcia, eu não acredito que eu tenha um vocabulário rico, um vocabulário adequado para me apresentar em público, né? Isso muitas vezes causa bastante insegurança e eu acabo não fazendo boas apresentações. Então, vamos lá para algumas orientações importantes que, se seguidas, com certeza esse desafio será superado. Vamos lá. O primeiro é leitura, gente. Não tem como você melhorar o seu vocabulário, torná-lo mais rico sem leitura, seja de jornais, de revistas, de livros, de notícias. Então é muito importante a leitura. E a leitura dos livros clássicos, como Machado de Assis, Érico Veríssimo, são muito importantes porque eles trazem na sua escrita, nos seus livros, um vocabulário extremamente rico e intelectualizado. Com certeza, isso vai ajudar com que o seu vocabulário aumente exponencialmente, tá certo? Anotar as palavras novas e os seus sinônimos. Então, cada palavra que você observar em cada uma das suas leituras, anote e busque o sinônimo, porque aí você vai ter praticamente a dobra do seu vocabulário, tá certo? Ou seja, você vai ter muito mais palavras no seu vocabulário do que simplesmente a palavra anotada, tá bom? Então, usar os sinônimos, né? Vou voltando a esse assunto aí, evite repetir as mesmas palavras e use sinônimos para ampliar o seu repertório. Eu até trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esta data está muito distante, ou essa data está muito longe. Esse é o meu carro, esse é o meu automóvel. Ele está muito bonito hoje, nossa, como está belo. Que mais? Hoje está muito frio, nossa, está gelado hoje. Então, vocês estão vendo que existem sinônimos para as palavras. Então, busque essas palavras, né, os seus sinônimos, para que você possa ampliar o seu vocabulário, tá certo? Isso vai ajudar imensamente, mas não vai fugir da leitura. Tá certo? Conversar com pessoas diferentes. Isso também é um outro ponto, porque nós acabamos ficando sempre nos mesmos grupos, tá certo? Ou seja profissional, ou seja de amigos. Busque outros grupos, faça outras conexões para que você possa ouvir contextos, conceitos, palavras diferentes. Isso também amplia o seu vocabulário, tornando muito mais rico. E tem mais algumas orientações. Entender a formação das palavras, né? Pesquise as regras, como se escreve, é com S, é com C cedilha, é com dois R's, é com R só, é com Z, é com S. Então isso é muito importante você descobrir a gramática da palavra, tá certo? Para entender também como se formam e como se escrevem as palavras. Isso também aumenta seu vocabulário incrivelmente, porque você aprende a falar de forma mais correta cada uma delas, tá bom? Praticar, gente. Tente usar ao menos uma nova palavra a cada apresentação, a cada interação que você fizer, tá certo? Isso também vai ajudá-lo a fortalecer esse vocabulário que você vem construindo através das suas leituras, tá certo?
certo? Ler em voz alta, gente, parece que não, mas quando você lê em voz alta, você internaliza aquelas palavras, tá certo? Os conceitos. Então, isso vai fixando e você vai aumentando o seu vocabulário de uma forma simples, tranquila e muito fácil e assertiva, viu, gente? E assertiva. Participe de grupos de discussão. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook permitem, o LinkedIn, eles permitem que você interaja, né, nesses grupos de discussão com vários temas. Busque aqueles que estão relacionados ao seu conhecimento, à sua atividade profissional e participe, discuta, exponha a sua opinião. Isso também ajuda a aumentar o seu vocabulário, porque além de você exercitar aquilo que você está aprendendo, você também observa a fala das outras pessoas e como elas se comunicam, com palavras utilizam. Isso também ajuda muito a você ampliar o seu vocabulário. E escreva, gente. Mas escrever é com papel e caneta, não é no computador. Você tem que exercitar a sua escrita de forma cursiva para que você possa internalizar, possa entender como é a grafia daquela palavra, tá certo? E aí você vai ampliando as suas ideias. É muito melhor escrever do que digitar. Digitar é muito simples, não exige muito do nosso cérebro. Agora, escrever não, exige mais do nosso cérebro, tá certo? E isso faz com que você vá aumentando e fixando o seu vocabulário, tá bom? E praticar a exposição em situações de apresentações, de reuniões, de conversas, né, com outros pares, com outras pessoas, mesmo que vocês não conheçam, tá certo? Então essas são algumas orientações bastante práticas, muito importantes e que com certeza, se você aplicar, o seu vocabulário se tornará mais rico e muito mais adequado tanto ao seu ambiente profissional como aos seus relacionamentos pessoais, combinado? Então agora nós vamos para o segundo desafio, que é a timidez. A timidez ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então vamos lá ver um conceito aí da timidez, né? Que o seu significado é um estado de desconforto e inibição que se manifesta em situações de interação social e que pode ser caracterizada por vários motivos. Eu aqui escolhi 3 que eu acho que são os principais quando a gente tem esse desafio de falar em público, principalmente no ambiente profissional, tá? Que é o medo de ser julgado ou avaliado pelos outros. Né? Como a gente não se sente tão seguro, muitas vezes esse medo ele supera toda a nossa disposição de falar em público. A preocupação excessiva com o que os outros vão pensar ou vão achar ou como vão reagir à minha fala, tá certo? E a preferência por falar pouco ou quase nada com os presentes. É óbvio que a timidez ela é mais difícil de ser superada, tá? Porque muitas vezes ela está relacionada com algo da nossa personalidade, tá? Mas ela pode ser minimizada, você pode driblar a timidez com algumas orientações, com algumas técnicas, com algumas práticas que você vai aplicando no seu dia a dia e que vai ajudá-lo a se expor de uma forma mais segura. Tá bom? Então vamos ver quais são essas orientações que eu trago para você. Bom, primeiro é expor-se gradualmente, não vá logo querendo falar aí para um público de 1000 pessoas, porque aí a coisa não dá certo mesmo, né? Então vá fazendo, né, a exposição de forma gradual, avalie o seu desconforto. Aí, quanto que eu tenho de desconforto numa reunião de trabalho? Qual a minha a quantidade de esforço, de desconforto que eu tenho para fazer uma apresentação no meu trabalho, né, para um grupo maior. Então vá fazendo essas avaliações e vai se expondo de forma gradual e progressiva, para que você possa adquirindo autoconfiança, para que você possa se sentir cada vez mais seguro ao se expor para falar em público. Imaginar-se confiante é muito importante também. Vocês estão vendo que essa imagem que eu trouxe para você de um gatinho e de um leão,
tá certo? Então isso eu acho que representa bem a questão de imaginar-se confiante, né? Você talvez se sinta de uma forma, por exemplo, um gato, mas na realidade imagine-se um leão, né? Que você vai falar com confiança, que você vai falar com tranquilidade, com assertividade. Então é muito importante imaginar-se com confiança e ser destemido, tá bom? Então isso é bastante importante também. Imagine-se confiante, né? Respire fundo e imagine-se confiante. É um exercício. É um exercício. Logicamente você terá dificuldades, né, no início, mas imagine-se uma pessoa confiante e chegando a fazer a apresentação de uma forma assertiva e de uma forma autoconfiante, ok? Outro ponto é aumentar a sua, né, autoconfiança. De que forma? Evite autocrítica, tá certo? Eu não falei direito, eu gaguejei, eu falei errado aquela palavra. Gente, é muito comum. Eu mesma aqui fazendo essa apresentação, erro as palavras, esqueço, mas isso é muito comum. O que faz a apresentação ser humanizada, você também cometer algumas falhas no meio de caminho. Gente, me desculpa aí, olha, errei a palavra, tal. E você tornar isso algo tranquilo, né? Sem se desesperar. Então, evite uma autocrítica muito intensa, né? Receba as críticas que você vai ouvir de uma forma que você possa falar, bom, será que essa pessoa está correta no que ela falou, então eu posso melhorar? E também se ela falou de alguma coisa que você acha que não é adequado, ignore. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício que você vai ter que fazer para poder minimizar essa sua timidez. Tá bom? E sempre pense nos seus pontos fortes. Todos nós temos os fortes e os fracos. Então vamos pensar nos nossos pontos fortes que temos e vamos trabalhar aqueles que não são tão fortes assim, tá? E também ser mais otimista, né? Imagine sempre uma situação que você pode ser maravilhosa, maravilhoso, né? E trazer uma sensação incrível de felicidade para você. Tá certo? Imagine que você é uma pessoa que tem condições de estar lá na frente. Se você, lá na frente, falando com pessoas, né, fazendo apresentação em público, tá certo? Se você está preparada, se vocês conhecem o assunto que você vai abordar, então sinta-se, né, otimista, sinta-se autoconfiante, tá certo? São práticas, técnicas, são exercícios diários para que você possa melhorar ou minimizar a sua timidez, tá certo? Vamos a mais algumas sugestões aí, algumas orientações importantes, né? Desenvolver habilidades sociais. Muitas vezes as pessoas que têm timidez, elas evitam contatos sociais. Né? Mas isso é um grande problema. Você tem que começar a trabalhar mais socialmente, envolver-se mais socialmente, encontrar mais pessoas, né? Conversar mais, para que você possa aos poucos ir diminuindo essa timidez e se sentindo mais autoconfiante. Porque muitas vezes a timidez ela está muito relacionada à falta de autoconfiança. Tá? E as habilidades sociais, quando a gente começa a ter mais contatos sociais, a gente começa a se sentir mais confiante, porque a gente vê que as pessoas nos ouvem, que as pessoas nos elogiam. Então, isso é muito importante para ajudar a minimizar a timidez. Ter uma rede de apoio, né? Conversar com amigos, com familiares sobre essas suas dificuldades e como que você pode superar, ouvir a opinião delas. Isso tudo vai ajudar também a você ir minimizando esse desafio que é a timidez, tá? Concentrar-se, quando você vai fazer alguma apresentação, concentre-se no ambiente. Não deixe com que a sua mente ela voe, né? Concentre-se no ambiente, nas pessoas que estão ao seu redor. Pense no que você tem a dizer, que é isso que é importante, porque olha, gente, em toda apresentação, as pessoas estão lá para ouvir as suas ideias, ouvir o que você tem a dizer. E é isso que você tem que ter em mente, tá
certo? Então, se você estiver preparado, se você souber do que você vai falar, isso tudo vai fluir de uma forma muito mais natural e você se sentirá muito menos apreensivo com a sua timidez, tá certo? Aprender uma segunda língua, essa é uma orientação bastante importante, porque quando você vai aprender uma outra língua, você se obriga a deixar a timidez de lado e a falar, né? Seja com seu professor, seja com seus colegas de classe. Então, isso vai ajudando. Mas assim, gente, vocês não têm noção de como aprender uma outra língua ajuda, porque você vai ter que conversar com alguém, seja com o professor, seja com um colega de classe, tá certo? Então, isso já vai ajudando a você a minimizar essa sua timidez. Então, a timidez, logicamente, ela é diferente do vocabulário. O vocabulário você consegue superá-lo. A timidez você precisa praticar, você precisa treinar, você precisa exercitar diariamente para que você possa minimizar toda essa dificuldade de se expor em público. É um trabalho um pouquinho mais difícil, mas com essas orientações que eu trouxe, com certeza você vai se sentir muito mais autoconfiante e muito mais seguro, tá certo? Então, vamos agora para o nosso próximo desafio, que é clareza ao se comunicar. Bom, vamos aqui falar um conceito bastante importante da clareza ao se comunicar, né? A clareza na comunicação, gente, ela é a capacidade de transmitir uma mensagem de forma compreensível e direta, sem deixar margem para dúvidas ou interpretações equivocadas, o que muitas vezes acontece principalmente no ambiente profissional. Então é muito importante ter clareza para que as pessoas entendam exatamente aquilo que você quer que elas entendam, ou seja, que você precise que elas entendam, tá bom? Então a clareza é importante porque ela permite que a mensagem seja compreendida imediatamente pelo seu público-alvo, impactando-o de forma mais forte e assertiva. Então, a clareza ao se comunicar, seja também nos seus relacionamentos pessoais, no ambiente profissionais, ela é fundamental, tá bom? Então, vamos aqui ver algumas orientações importantes para que você possa superar esse desafio. Bom, o primeiro é organizar o raciocínio. Quando você vai expor, quando você vai falar em público, é importante que você tenha um começo, um meio e um fim. Ou seja, você tenha uma introdução do que você vai falar, você contextualiza aquela mensagem e você conclui aquela mensagem. Tem um raciocínio lógico, que é basicamente isso, gente, ter começo, meio e fim, tá certo? Bom, comunicar o objetivo. É muito importante comunicar o que você vai, quando você vai se comunicar, você falar do objetivo. Por que você está fazendo aquela apresentação? Como eu trouxe como exemplo aí, assim, convoquei vocês para esta reunião com o objetivo de, né? Aqui eu coloquei discutir os próximos passos do projeto, mas discutir como será o novo plano de carreira, discutir o plano financeiro para o próximo ano. Então, o objetivo sempre tem que ficar claro. Por quê? Porque isso também vai ajudar com que o tema não fuja, né? Não saia dos trilhos, porque você quer discutir aquele tema com aquele objetivo, tá certo? E ser objetivo, né, gente? Falar tudo que precisa ser dito, num tempo disponível, sem cansar o ouvinte e com muitos exemplos. Isso também ajuda muito a você ter clareza ao se comunicar, ao falar em público. Isso vai trazer maior receptividade e também vai fazer com que as pessoas acabem prestando mais atenção em você, tá certo? Mais algumas orientações, né? Estabeleça uma conexão emocional, é muito importante, né? Escolher bem as palavras, né? Usar os exemplos corretos para aquele contexto, né? Relacionar a fala com acontecimentos do dia a dia, né? Trazer os exemplos, né? Fazer com que essa conexão emocional ela ocorra, porque isso vai fazer com que
as pessoas que estão ouvindo você, elas sejam receptivas à sua mensagem, tá certo? E também pratique a escuta ativa. Eu tenho falado muito nos meus posts, em tudo que eu, nas minhas falas, nos meus textos, eu tenho falado bastante como é importante a escuta ativa, ou seja, é saber ouvir, é criar uma empatia, uma sintonia com quem você está falando, tá certo? E isso facilita a identificação das suas necessidades e faz com que a sua mensagem seja recebida de uma forma mais prática, mais assertiva, mais coerente, e também ela gera a disposição em fazer aquilo que você está propondo, tá certo? E também cuidar da linguagem corporal, que é outro tema que eu tenho trabalhado muito, que é a questão da comunicação não verbal, certo? Porque o nosso corpo, ele fala muito mais do que as nossas palavras, né? Os nossos gestos, a nossa postura, o nosso olhar, tudo comunica, e comunica muito mais do que você imagina, do que a nossa fala, tá certo? Então é muito importante você equilibrar a sua comunicação não verbal com a sua comunicação verbal, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí até agora da nossa fala, tá certo? E vamos lá. O importante da nossa fala de hoje é que esses desafios, eles podem ser superados ou minimizados, né? Com prática e conhecimento certo. E se você quer aprender mais, eu ofereço muitas opções aí para vocês, de cursos, de e-books e de mentorias que poderão ajudar você a ter uma comunicação mais poderosa, assertiva, tá? E uma comunicação que pode fazer com que a sua carreira também tenha um grande ganho aí. Porque a comunicação, gente, é a nossa expressão, né? É como nós nos apresentamos ao mundo, tá certo? Então eu posso ajudar vocês caso vocês tenham alguma necessidade nos seus desafios de comunicação, no seu ambiente profissional e mesmo pessoal, tá bom? Então, para saber mais, clique no link da bio do meu Instagram, que é o @lulusanches_oficial, ou visite meu site, ou não, né? E visite meu site aí, que é o www.lulusanches.com.br. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada por me ouvir na nossa conversa, e eu espero ter ajudado você a superar os seus desafios para falar em público. Até a nossa próxima conversa.